Um casal de brasileiros que não falam inglês, um bebê de 2 anos, 3 malas e um sonho. O que poderia dar errado? Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Ivy Dias e hoje eu vou estar compartilhando com vocês a minha experiência morando aqui nos Estados Unidos por 4 anos agora. Um pouco mais de 4 anos, uns 4 anos e meio, na verdade. Eu cheguei aqui em maio de 2019. Eu me lembro que assim que a gente chegou em Fort Lauderdale. É uma cidade que é mais ou menos 1 hora de Miami. E tudo muito mágico, tudo muito lindo, né? Primeiro dia nós já fomos passear em Miami e tal, conhecer. E depois nós fizemos essa viagem de mais ou menos 5 horas pra cá, pra Jacksonville, que é onde eu moro. Desde que eu cheguei, eu moro aqui e eu amo essa cidade. Não pretendo sair tão cedo daqui. Mas o começo não foi assim, né? Não foram flores. Eu me lembro que no começo, assim, o primeiro mês eu fiquei na casa dos meus cunhados, que foram as pessoas que receberam a gente aqui. E depois você tem que começar a andar com as suas próprias pernas. Um casal de brasileiros com um filho pequeno, nós não falávamos inglês. Então exatamente tudo que a gente precisava de ajuda, precisava assim pedir para alguém para ir com a gente, para abrir a conta de internet, comprar uns números de telefone, instalar energia em casa, ir lá para fechar o contrato, né, de aluguel, para comprar carro, para tudo. Gente, para tudo nós dependíamos de alguém estar conosco. E aqui nos Estados Unidos a vida ela é muito agitada, ela é muito corrida, então as pessoas não têm essa disponibilidade de estar com você e estar te ajudando assim o tempo inteiro. Então foi muito difícil pra gente. E além disso, a adaptação de maneira geral, adaptação com o trabalho, o nosso corpo. Assim, no Brasil eu nunca trabalhei pesado, eu limpava a minha casa, e quando eu cheguei aqui eu sabia que eu ia ter que trabalhar com limpeza, né? Ou como babá, mas eu não tenho talento para cuidar de várias crianças ao mesmo tempo, então eu fui para limpeza e o meu marido foi para construção. E acho assim, ó, que o pior que me decepcionou aqui foram os brasileiros que eu conheci. A gente tá acostumado com o nosso povo no Brasil, né? Pelo menos onde eu morava, as pessoas, o brasileiro, ele tá sempre disposto a te ajudar, ele é caloroso, enfim. A gente conhece o nosso povo, os nossos vizinhos, as pessoas ao nosso redor. Mas aqui existe um tipo especial de brasileiro, que é o brasileiro que mudou para os Estados Unidos. Não são todos, mas a grande maioria. Você já ouviu aquele ditado assim, dê dinheiro para uma pessoa para você saber quem ela é? É assim. Então, quando você chega, você é um novato. Esses brasileiros, eles já sofreram na mãos de outras pessoas. Então, eles acham que você tem que sofrer também. A grande maioria deles. Se você reclama, não, porque eu passei por pior, porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo. Então, eles acham que você tem que passar também. A gente sempre, assim, acaba caindo na mão dessas pessoas também. E foi muito sofrido pra mim, pro meu marido. A gente trabalhava muito, a gente foi muito, mas muito explorado aqui, sabe? De trabalhar muito e não ganhar o equivalente ao seu esforço, o equivalente ao seu trabalho, de chegar em casa com um corpo inteiro dolorido, né? Eu tenho, né, o meu filho para dar atenção, a minha casa para cuidar, fazer comida, e era uma rotina, assim, extremamente exaustiva. Muita saudade da família. O meu primeiro apartamento não foi um apartamento bom, ele não tinha janela. Ele só tinha uma porta-janela na frente, uma janela bem pequenininha em cada quarto, então ele era muito escuro. Eu tinha que estar com as luzes ligadas o tempo inteiro dentro de casa e era uma luz mais amarela, mais escura, assim, que é o próprio apartamento que coloca. Era muito assim, pra mim, eu gosto de luz, eu gosto de claridade. A minha casa no Brasil, ela tinha muitas janelas. Enfim, quando você chega, você não tem histórico, você tá zero no país, né? É como se você resetasse a sua vida e você tá começando a sua vida de novo. Você tem que provar quem você é. Então, era o que dava pra alugar na época e eu precisava, né, alugar, e era o primeiro ano e a gente estava disposto a fazer o que fosse necessário. Mas a vontade de voltar pro Brasil, a saudade da família, a saudade dos amigos. E assim que eu cheguei aqui também, eu tava aqui há 1 mês, a minha irmã no Brasil, eu sou a mais velha. A minha irmã mais nova descobriu que ela tava grávida.
Então, eu não conheço a minha sobrinha e depois ela teve mais um. Eu lembro que no dia que foi o dia do nascimento da Agnes, eu chorei o dia inteiro porque eu não tava lá, porque eu não peguei a minha sobrinha no colo, sabe? Eu como irmã mais velha dela, eu queria estar lá, eu queria participar desse momento. E todos os aniversários que a gente perde, todas as confraternizações de família, você começa a assistir de longe os seus amigos, a sua família, e aqui foi muito difícil para eu conseguir construir amizades. Eu conheço muita gente. Eu conheço uma infinidade de pessoas. E por muito tempo eu tentei me encaixar, sabe? Eu queria participar, eu queria me encaixar, eu queria fazer amizades. Eu nunca tive dificuldades para fazer amizade no Brasil. E aqui eu simplesmente eu não conseguia me encontrar, sabe? Eu não conseguia criar laços de amizade mesmo, assim, amizades que, nossa, eu gosto daquela pessoa, ela combina comigo e a gente vai ser amiga. Então eu demorei muito pra começar a construir as minhas primeiras amizades de verdade, sabe? E as pessoas falavam pra gente, aguenta, porque é o primeiro ano é o mais difícil, é o ano da adaptação, tudo aqui é diferente. Eu achei muito estranho, porque aqui em Jacksonville não tem pessoas assim andando na rua, é somente carros. Então você não vê pessoas com frequência, você não vê os seus vizinhos, os mercados não tem aquele mercadinho de esquina igual tem no Brasil, sabe? Que é um mercado assim perto da sua casa que você vai, que você conhece todo mundo. Não tem aquela padaria, não tem aquelas lojinhas assim perto da sua casa, tudo é separado, né? Condomínio de casas de ambientes assim, de lojas. É tudo muito grande, é tudo muito espaçoso e ao mesmo tempo tudo tão, de certa forma, distante daquilo que eu conhecia, né? Porque no Brasil é tudo muito mais juntinho. Então, as diferenças culturais, assim, no primeiro ano e todo esse conjunto foram muito difíceis pra gente. Eu lembro que a gente queria voltar o tempo inteiro. A vontade de desistir era, assim, gigante. A gente queria muito desistir, mas a gente aguentou. E esse primeiro ano passou. E quando a gente estava entrando no segundo ano, eu decidi que eu queria começar a montar o meu próprio schedule de casas, né? Começar a conquistar os meus próprios clientes, trabalhar para mim. E que eu ia aprender inglês. Eu tava determinada a aprender esse inglês, porque era muito difícil. É muito difícil a vida aqui para quem não fala inglês. Então eu estava determinada a aprender o inglês. E, enfim, eu ouvi muitas pessoas dizendo que não ia conseguir. Ah, não é fácil assim, você acha que é fácil, você acabou de chegar, nananã. E eu fiquei, eu não me importo. Eu vou fazer. E o meu marido fala que eu sou uma pessoa muito teimosa, mas eu prefiro a palavra determinada. Porque se eu colocar uma coisa na minha cabeça, eu vou fazer. Eu vou até o fim, eu vou até depois do fim, eu vou cair, eu vou fazer de novo, eu não sei desistir. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, eu tava determinada a aprender. E eu comecei a estudar. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu explico passo a passo de como eu fiz pra alcançar a minha influência em 6 meses. Se vocês quiserem, eu vou deixar o vídeo aqui em cima ou na descrição, em algum lugar, pra vocês encontrarem. E esse segundo ano foi um pouco mais tranquilo. Eu comecei a conquistar os meus clientes, o meu marido estava trabalhando, meu filho ficava ainda com a babá. E com mais ou menos 2 anos e meio aqui, eu tentei colocar o Dominique numa escola. Foi uma experiência muito ruim pra nós, assim, a escola... Enfim, eu não gosto muito de falar sobre isso, eu tenho até um outro vídeo do qual eu expliquei exatamente o que aconteceu nessa escola, mas eu precisei parar de trabalhar pra ficar com ele em casa. Eu tentei até repassar as minhas casas, assim, pagar uma comissão pra outra pessoa ir lá e fazer a casa pra mim, mas não dava certo, os clientes reclamavam muito com a questão da qualidade do serviço. Então eu precisei simplesmente, assim, vender todo o meu sketch, todo o meu trabalho pra conseguir ficar com meu filho em casa. Foi uma decisão que eu tomei junto com o meu marido, pro bem-estar da nossa família. Não foi uma decisão fácil, porque eu já fazia um valor bem considerável, né, pra dentro de casa, mas com o valor que nós pegamos da casa, nós investimos em ferramentas e numa truck, numa caminhonete pro meu marido começar a trabalhar pra ele, que até então ele era helper, e começou a funcionar e foi indo dessa forma. Até que começou, o Dominique entrou na idade de começar, eu fiquei alguns meses em casa apenas, não foi muito tempo. E ele já ia começar o VIP-K, que é como se fosse uma pré-escola. Aqui eles começam com 4 anos e meio.
e tava na idade dele de começar o VPK, então eu fiz a inscrição dele lá no site do governo, meio período era gratuito, e ele começou esse VPK e surgiu uma oportunidade. Uma moça que eu estava propositalmente tentando fazer amizade, eu olhei pra essa menina e falei, eu gosto dessa menina, ela tem um menino que tem a idade próxima do Dom. Ela é uma menina nova também, assim como eu, né, que assim, aqui não foi muito comum eu achar pessoas da minha idade com filhos. Então, eu falei, ela é uma menina nova, ela tem um filho, um menino, ela parece ser uma pessoa legal e eu quis intencionalmente fazer amizade com ela. Eu literalmente comecei a intencionalmente, assim, cativar a amizade dela, convidar ela pra ir lá em casa e ela foi. Enfim, foi muito gostoso, deu certo. Nós somos amigas até hoje. E ela falou que onde ela trabalhava era um escritório, tinha uma oportunidade e se eu queria participar. Como eu já estava com inglês o suficiente para fazer um atendimento ao público, né? Seria o local onde o meu inglês seria posto à prova. E eu fiquei, eu vou? Vamos lá! E no começo, gente, meu Deus, parecia que eu não falava inglês at all. Mas eu tinha que fazer atendimento ao telefone, atendimento ao cliente quando ele chegava, e o começo, assim, foi desesperador. Foi muito difícil. Mas com o passar do tempo, eu fui me adaptando, comecei a ter maior compreensão com o telefone e tudo mais com os clientes. E tudo deu certo, eu gostei muito de trabalhar nesse local, tenho o maior carinho por todo mundo de lá até hoje, sabe? Pelo meu chefe, pelas minhas amigas, a gente tem contato. E foi um local onde eu cresci muito e eu sou muito grata a eles. E eu saí de lá quando eu decidi começar a dar mais foco para os meus trabalhos com a Amazon, que eu trabalho online com a Amazon e com marketing digital. Então eu tava com muita dificuldade de me dividir entre trabalhar lá, trabalhar em casa, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar da comida e cuidar de tudo, porque o meu marido ele trabalha até mais tarde. Então, querendo ou não, essas partes ficam um pouco mais pra mim. Por mais que ele me ajude bastante, alguém precisava fazer. Eu saí de lá pra me dedicar a isso e a gente tá nesse processo. Hoje o meu inglês é bom. Hoje eu moro num apartamento bem melhor, assim, um apartamento maior, bem mais bonito. Hoje, aqui com 4 anos, o meu inglês é fluente. Mas não se engane com o tempo. 4 anos de inglês fluente. Gente, se vocês não estudarem, vocês não vão estar falando inglês em 4 anos. Conheço pessoas que moram aqui há 20 anos e não falam inglês. Então, não é pelo tempo, é pela minha dedicação. Desde o dia que eu decidi começar a aprender inglês até hoje, eu estudo todos os dias. Todos os dias. Não, hoje em dia, é claro que não é mais assim, pegando um caderno e estudando. Mas se eu for assistir um vídeo, se eu for assistir uma música, um seriado, tudo eu coloco em inglês. Não importa o que eu esteja fazendo, eu sempre prefiro o idioma inglês hoje, para que cada dia mais eu esteja treinando o meu listening, cada dia mais eu esteja treinando a minha pronúncia quando eu canto uma música, treinando as expressões, aprendendo coisas novas. Você sempre aprende coisas novas, então nunca desista de estudar e não se engane achando que chegou aqui aprender inglês, não funciona. Mas o inglês, ele liberta um mundo de oportunidades. Eu não tenho medo mais de ir nos lugares, eu não tenho medo quando alguém se aproxima para conversar comigo. Eu consigo conversar e entender qualquer pessoa. Isso te liberta aqui. Você tá nesse país e você consegue usufruir tudo que ele te tem. Inclusive as pessoas, a cultura, os lugares. Você ir num lugar, você poder ser simpático com a pessoa, você poder conversar, ter ali uma interação. Isso é muito gratificante. Eu acho que o desenvolver do idioma me libertou. Foi o que, assim, fez aquela última chave, assim, pra eu sentir que eu faço parte desse ambiente, desse local agora. E também o meu filho tá indo pra escola, eu amo a escola do Dom, eu tô sempre lá, eu tô muito envolvida nos projetos da escola. Eu tenho muito contato com os professores e com todo mundo da escola e acredito, assim, que tudo isso fez essa diferença para eu me sentir hoje muito mais inserida aqui nesse local. Eu já conheço a minha vizinhança, a minha cidade, eu consigo ir de carro sem GPS para vários lugares. De certa forma, hoje esse daqui também é o meu lar. Claro que a gente sente muita falta do Brasil. Se o Brasil estivesse numa situação econômica diferente, eu acredito que eu já teria voltado. A gente já pensou várias vezes em voltar. Mas, infelizmente, o nosso país hoje, ele não oferece as mesmas oportunidades que esse país aqui oferece para nós e pro nosso filho. E não é nem questão de luxo. Eu não sou o tipo de pessoa que você vai me ver ostentando ou
ah, nossa, olha o carro que eu tenho, ou coisas do gênero. Mas realmente, assim, o que de fato faz a diferença aqui é que o básico que esse país te oferece, ele já é superior ao básico que você pode ter no Brasil. De você poder morar num local bom, você poder ter um carro bom, sobre o meu filho poder ter uma educação. A escola dele é da rede Cambridge de educação. Então, ele tem uma educação gratuita nessa escola charter, que é uma educação excelente, de eu poder ter um carro muito confortável para eu passear com a minha família, de eu poder ter comida dentro de casa todos os dias, de eu poder passear e viajar, que o custo não é alto. São esses tipos de coisas básicas que fazem toda a diferença aqui para nós. Enfim, também não é super barato, né? Porque a gente, sim, ganha mais dinheiro aqui do que ganharia no Brasil, ainda mais que ganha em dólar. Mas você tem muitas contas, né? O meu aluguel hoje, ele é $1.725. Daí eu pago mais energia, as contas dos celulares, as contas de internet, o carro, o seguro do carro, o seguro do apartamento, imposto. Eu pago o imposto da minha empresa, eu pago o meu imposto pessoal. São N coisas, assim. Aqui, eu acredito que aqui eu tenho muito mais contas do que eu tinha no Brasil. Isso é uma realidade, assim. E são contas obrigatórias, não são nem contas, assim, que... Nossa, é uma conta que eu posso pegar e diminuir, tá tudo certo. Não são contas assim. Mas, mesmo assim, aqui a gente vive melhor. Isso é um ponto crucial, assim, pra eu querer continuar morando aqui, mesmo sentindo muita falta do meu país. Eu acredito que não existe lugar como o lar da gente e não tem lugar assim no qual você vai se sentir tão bem-vindo como o seu próprio lar, como o seu próprio país, seja qual for o país que você nasceu. Mas realmente para nós tem sido uma experiência difícil, não é fácil, mas muito gratificante morar aqui. Essa riqueza de cultura, de maneira geral, tudo que a gente tem aprendido com os americanos e com pessoas de outros países aqui. Eu conheço pessoas que são do Japão, eu conheço indiano, eu conheço coreano, eu conheço venezuelano, da Colômbia, de Porto Rico. Você conhece pessoas de vários locais do mundo, então isso é incrível, é fantástico. Na sala de aula do meu filho tem pessoas de várias nacionalidades, várias etnias que falam vários idiomas e acho que isso assim é algo muito rico, é muito enriquecedor quando você sai, a gente sai da nossa caixinha, né, do Brasil, que é a gente, a nossa cultura, o nosso idioma, e você começa a conhecer culturas, idiomas do mundo inteiro. Isso, assim, faz uma expansão mental muito grande e é muito gratificante. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha experiência, como eu me sinto, né, nesses 4 anos que eu tô morando aqui. Espero que você tenha gostado e que eu tenha compartilhado com vocês. E se você mora aqui, deixe aí nos comentários como é que tem sido a sua experiência, se você já morou aqui, se você tem vontade de vir pra cá, ou se você tem algum outro tipo de curiosidade relacionada aos Estados Unidos, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo também cada um com o maior carinho do mundo, tá bom? Beijo, até a próxima!